Esse aqui é o mapa da Europa em 1430. Esse é o ano exato que eu trouxe aqui, essas delimitações territoriais da Europa no ano de 1430. Então a gente está falando do século XV e a gente está falando cronologicamente ainda no período da Idade Média, finzinho da Idade Média. A Idade Média, oficialmente, ela acaba em 1453, certo? Então a gente está falando que esse mapa e esse período que a gente vai falar agora, mas eu estou falando agora do mapa, a gente está falando de 23 anos antes da Idade Média acabar. Faltavam 23 anos para a Idade Média acabar. Então a gente está falando do finzinho da Era Medieval, mas ainda Era Medieval, ainda Idade Média, tá? Olha o mapa. Primeiro a gente tinha um estado gigantesco chamado Sacro Império Romano Germânico. A gente tem aula das bandeiras históricas alemães. Aquela série Bandeiras Históricas tem 2 aulas sobre a Alemanha. Eu falo sobre o Sacro Império. A primeira aula daquela série Bandeiras Históricas da Alemanha basicamente eu falo do Sacro Império Romano Germânico. Assista. Assista. Eu acho muito, se você não assistiu ainda, assiste essa aula, porque a gente traça o perfil desse Sacro Império Romano Germânico, né, que é esse estado medieval gigantesco, que tinham vários pequenos estados, reinos, principados, ducados aqui dentro desse mega estado. Mas eu queria que a gente voltasse a atenção para 2 países. Um é o Reino da Inglaterra, que está em vermelho, rosa, escuro, e esse Reino da França, que é esse verdinho claro. São os 2 países que a gente conhece, Inglaterra e França. Já eram países nesse momento. Eles já eram reinos unificados e independentes nesse momento. Olha, a gente está falando que parte do que é a França hoje era inglês. Parte do território francês, atual francês, era inglês? Como assim? Professor, o que é que Paris está fazendo ali dentro da cor da Inglaterra? É exatamente isso que você está vendo. Uma parte do território francês, inclusive a sua capital, foi tomada pelos ingleses. Em que contexto, professor? Houve uma guerra que foi uma das guerras mais longas da humanidade, da história da humanidade, que foi chamada de Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos. Você com certeza já escutou falar. Talvez você não saiba o que foi a Guerra dos 100 Anos, mas você já escutou falar dessa guerra. Essa guerra, na verdade, ela durou 116 anos. E ela durou entre o século XIV e o século XV. E o período que Joana d'Arc está inserida, e que esse conflito de ocupação francesa ali pelos ingleses está inserido, é na Guerra dos 100 Anos, que foi uma sucessão de conflitos que aconteceram entre França e aliados e entre Inglaterra e aliados. Ou seja, França e Inglaterra um contra o outro e seus aliados ali por trás, ajudando essas 2 potências uma contra a outra. Qual foi o principal motivo da Guerra dos 100 Anos? A gente vai ter aula de Guerra dos 100 Anos. Então, aqui a gente não vai adentrar a Guerra dos 100 Anos, mas eu preciso dar um contexto geral para você entender o contexto de Joana d'Arc. A Guerra dos 100 Anos foi praticamente uma disputa da Inglaterra querendo territórios franceses, inclusive querendo tomar o trono francês. Anota essa frase que eu vou te dizer agora. Quase que a França deixa de existir na Guerra dos 100 Anos. Quase que a Inglaterra toma a França. Aí anota essa frase agora. Quase que a França vira Inglaterra. Completamente. Na Guerra dos 100 Anos. E aí é que entra o papel da importância de a gente estar falando agora de uma mulher, de uma jovem camponesa que viveu na era medieval, que era analfabeta. A gente está falando de uma menina, adolescente, que liderou uma batalha numa guerra contra a Inglaterra, adolescente. E a gente está falando dela agora em 2024. Olha o tamanho dessa mulher. Olha o tamanho da importância dessa mulher. Que camponesa analfabeta medieval é falada hoje? Mulher camponesa pobre analfabeta que é falada hoje. A única é Joana d'Arc. A única é Joana d'Arc. Olha o tamanho dessa mulher. Então a gente está falando que a Inglaterra queria o trono francês. Tanto é que por Paris estar tomada pelos ingleses, dentro desse contexto de várias batalhas da Guerra dos 100 Anos, que foi essa enorme sucessão de conflitos, o rei da França,
ou melhor, o sucessor, né, o herdeiro do trono francês, que seria mais na frente o Carlos VII, que se tornaria o rei Carlos VII, ele não está em Paris, porque Paris está tomada. Ele está refugiado, ele está exilado dentro do próprio país. Entende? Então, perceba, a gente está falando de um conflito, esse é o espaço esse é o espaço que a gente está conversando aqui sobre Joana d'Arc, tá? Um conflito de uma guerra dos 100 anos. Joana d'Arc atua dentro dessa guerra dos 100 anos, né? Ela é participante dessa guerra dos 100 anos. Ela não nasceu